Saravá, Axé, Mojubá, tô aqui encerrando a segunda-feira e pensando, né? Tantas questões que nos chegam aqui o tempo todo e lembrando que quando eu cheguei na Umbanda, a regra era não ter dúvida. Por mais dúvidas que você tivesse, você não podia fazer questionamento. Eu cheguei a fazer perguntas muito simples, do tipo, por que acende vela? E a resposta se simplória, né? Como você talvez já deve ter ouvido, é para poder dar força para o guia, para poder iluminar a sua coroa. E essas respostas só trazem mais dúvidas, né? Mas o que seria iluminar a coroa? Afinal, o que é, né, firmar o guia? E afinal de contas, né, também me ajude a entender por que um espírito precisa disso. E quando você começa a fazer muita pergunta, você começa a incomodar. E quando você começa a incomodar, você começa também a ser maltratado, a ser malquisto, indesejável no ambiente. E é isso que aconteceu isso comigo, né? Eu sempre tive muitas dúvidas e as dúvidas não eram respondidas, ou se eram respondidas, elas não tinham muito coerência, não tinham muito pé nem cabeça. E foi quando eu comecei a estudar e buscar respostas fora do ambiente de terreiro, fora daquelas pessoas que só podiam dar o que tinha e o que tinha não me respondia. E esse é um ponto importante. Não é julgar aqueles que não souberam responder, não é criticar aqueles que não souberam, não tinham respostas e também não tinham interesse de tê-las. Mas talvez aqui a crítica deve ser sempre para a postura daquele que nada sabendo, ou simplesmente não sabendo aquela questão, pretende aprisionar o indivíduo na sua busca de entendimento. Falando qualquer bobagem, falando sem medir as consequências, falando sem entender o impacto na vida daquele que está começando, daquele que está cheio de dúvidas, daquele que está buscando um entendimento. E porque talvez ele esteja satisfeito com nada, simplesmente com uma experiência física ativa dentro do terreiro, mas não uma experiência cognitiva, uma experiência de entendimento, que isso também traz significado, dá importância para aquilo que você está fazendo. Então há muitas pessoas que não têm essa necessidade, que não precisam disso, e só o viver, sentir, já é uma experiência boa e basta aquilo. A gente vive hoje numa geração que não basta. Nós somos pessoas que já não basta mais apenas sentir. Eu quero entender o que eu sinto, por que eu sinto, né? Afinal de contas, o que acontece no meu corpo biológico que faz eu ter as sensações que eu tenho quando um espírito se aproxima de mim. São dúvidas e dúvidas e dúvidas que a gente tem no começo, no meio e para sempre dentro da caminhada na Umbanda. As dúvidas vão mudando o seu... vai mudando suas características, vai mudando sua profundidade, mas elas não deixam de existir. Eu continuo perguntando até hoje, 22 anos depois, eu continuo perguntando e buscando resposta, e aprendendo e ensinando, aprendendo, e isso tem sido uma experiência extraordinária para mim. Então aqui a reflexão é que nós não podemos deixar de fazer a pergunta, e a não resposta ou respostas que não respondem não devem ser aceitas simplesmente por uma questão hierárquica, porque mandaram dizer, porque o espírito mandou você se calar. Sai disso, pense fora do terreiro. Qualquer tentativa de controle da sua sanidade, qualquer tentativa de aprisionar suas dúvidas, qualquer tentativa de boicotar o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, emocional dentro da religião, é o aviso que você precisa de Deus para sair desse ambiente tóxico que vai te machucar e vai te limitar. Então a Umbanda é liberdade, é expansão de consciência, e não é porque não tem resposta em determinado lugar que ela não exista. Assim surge Umbanda EAD, a primeira, a maior, a revolucionária plataforma de ensino online
que mudou o paradigma de como era que a oralidade, o ensino-aprendizagem dentro da religião. Você conhece a nossa história? Conhece o que existe hoje de comunicação nas mídias sociais de Umbanda? Vem inspirado num cenário que Umbanda EAD criou? Então siga a gente aqui no nosso Instagram, em nossas redes sociais, você vai aprender cada vez mais, é muito conteúdo o tempo todo. Um grande abraço, axé, saravá.